sua Bíblia. Glória a Deus. Tomeis assento, amados. Podeis vos assentar tendo a Bíblia na mão. Oh Espírito Santo de Deus. Oh Jesus. Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Romanos capítulo de número 8. Glória a Deus. Graças a Deus por nos permitir estar em sua presença. E como temos aprendido, e eu tenho falado sobre isso, a presença de Deus hoje mais do que nunca entendemos que ela não está condicionada a lugares. O ambiente quem faz somos nós. Nós fazemos o ambiente. Nós transformamos ambientes. Aleluia. Glória a Deus. Você é transformador de ambiente, amém? Você é transformador de ambiente. Aleluia. Glória a Deus. Romanos capítulo de número 8. Antes de eu fazer algumas considerações, eu quero deixar esse texto para que a gente possa usar como base para a nossa meditação. Romanos capítulo de número 8, versículo de número 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Pule para o versículo 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Portanto, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Amém, amados? Rapidinho, feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, como é bom adorar, como é bom exaltar, como é bom estar na tua casa. Te louvo, ó Pai querido, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá. Nesta feita, Senhor Deus, mais uma vez te peço que seja o Senhor a falar conosco e não sejam palavras persuasivas de conhecimento humano, mas em demonstração de poder do Espírito Santo. Fala conosco aquilo que precisamos ouvir e não o que queremos ouvir. Tu tens liberdade, Senhor Deus, Tu tens liberdade de ministrar ao nosso coração tudo quanto é necessário, porque somente o Senhor conhece aquilo que há dentro de cada um de nós. Somente o Senhor conhece os nossos dias. Então nos humilhamos e nos esvaziamos de tudo e pedimos que o Senhor venha sobre este lugar, ó Pai querido, sobre a vida daqueles que estão nos seus lares cultuando conosco, que o Senhor continue os abençoando e que possam, Senhor Deus, neste momento se concentrar em meditação na tua santa palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, amados? Glória a Deus. Eu estou muito feliz por 3 motivos. O primeiro é porque mais uma vez a gente está dentro da casa de Deus. E durante esses quase 3 meses a gente tem enfrentado dias muito difíceis, complicados, mas Deus tem sido conosco. Então eu agradeço a Deus por mais esse privilégio de estar com os irmãos. O segundo é porque estou vendo algumas pessoas e isso me alegra muito. Estou vendo alguns e isso tem me alegrado. Terceiro, porque estou vendo filhos. Levanta a mão vocês. Só os filhos.
Lá atrás, lá. Todo mundo olha ali, ó. Aquele grupinho ali, ó. Deus abençoe a vida de vocês. São alguns dos filhos que a gente gerou por aí, pelo caminho, né, Gabi? São alguns dos filhos que geramos. Aninha, Deus abençoe sua vida. Rebeca, Binho, Wanderson. São filhos que Deus nos deu. Tem mais. Mas já é um privilégio vê-los aqui. Alegria e meu coração, não tenho palavras para agradecer a Deus pela vida de vocês. Obrigado, viu? Deus abençoe. Deus. Amados, esse texto que nós sugerimos como meditação, eu fiz questão de pular alguns versículos, não por não serem importantes, mas para que a sua mente pudesse focar dentro daquilo que nós vamos falar. Eu gostaria que você prestasse muita atenção e que essa palavra entrasse dentro da sua alma, dentro do seu coração, porque mexeu muito comigo. Não é uma palavra talvez que vai nos fazer pular e saltitar, mas é uma meditação muito séria e muito forte. Eu fiz alguns comentários, não consegui concluir de maneira precisa o sermão quando eu estava meditando, mas não foi porque me faltou palavras, mas porque são coisas muito complicadas e complexas demais. Antes de começar dentro daquilo que eu escrevi, a irmã Eudenes e a irmã Marilene foram duas pessoas que falaram aqui. E engraçado é que as duas, elas têm algumas particularidades. A irmã Eudenes tem enfrentado alguns dias de muitas dores, né? A gente tem acompanhado à distância, tem orado, tem sempre entrado em contato com o Sidney para saber como é que ela estava, e ela enfrentando muitas dores, mas isso trouxe para ela uma visão diferente, como ela disse aqui. Quando falei sobre pessoas que estavam trancadas dentro de suas casas, outra coisa também veio ao meu coração, é que existem pessoas agora que não estão trancadas só dentro de suas casas, estão trancadas dentro de si. Se trancaram dentro de suas mentes, seus sentimentos estão trancados. São pessoas que estão completamente fechadas, mas que mais cedo ou mais tarde terão que enfrentar, terão que sair da zona de conforto, terão que enfrentar, não tem para onde correr. Então a irmã Eudenes trouxe esse entendimento, mas o que me chamou a atenção, irmã Eudenes, foi o período de dor que a senhora passou. É tão forte que no meio das dores, Deus ainda ministra no nosso coração. Então a nossa condição física não limita a Deus, não limita a sua intimidade com Deus, não limita a sua comunhão com Deus ou a sua percepção. Vou falar de novo porque isso é muito interessante. A nossa condição física não limita a nossa percepção daquilo que Deus é na nossa vida. Existem pessoas que estão passando por dores nesse momento, talvez estejam nos assistindo, ou que vão nos ver depois. Existem pessoas que estão passando por muitas dores, mas o momento que você passa de dor não impede você de ter intimidade com Deus, não impede você de se relacionar com Deus. O Espírito de Deus está pronto, está acessível para quem quiser, e você pode se relacionar com Deus no momento em que você está. Isso é o que nos move, o que nos faz seguir adiante. E depois eu falei que a irmã Marilene tem algo similar. Eu não quero
expor a Marilene, mas existem momentos que as dores não são externas, são internas, né, Mari? E que Deus, Ele tem nos sustentado. E olhar para Marilene, todos os cultos aqui dentro dessa igreja, irmão, às vezes eu vinha para cá desmotivado, às vezes eu vinha porque eu preciso ser sincero com você, para que você guarde a palavra no seu coração. Havia momentos que eu saía de casa só porque o pastor da igreja tem que estar na igreja. Minha filha um dia me questionou, falou: pai, por que você não grava os cultos aqui de casa, não prega daqui de casa? Eu disse para ela assim, o que me veio na mente, eu disse aqui uma vez, torno a dizer, eu disse para ela assim: o médico está onde agora? Os médicos estão nos hospitais, estão ali na linha de frente trabalhando. Por que o médico que cuida do corpo físico somente está lá no hospital, e eu que cuido além do corpo físico também do corpo espiritual tenho que ficar dentro de casa? Eu tenho que ir. Eu tenho que enfrentar meus medos, porque eu também tenho medo, irmão. Também tenho família, também tenho filhos. Só que eu preciso enfrentar meus medos, eu não posso recuar. E às vezes eu chegava aqui e olhava e via a Marilene, eu falei: Senhor, obrigado, porque através da vida dela eu tenho força, eu tenho fôlego. Então são duas pessoas que servem de exemplo para nós. Um exemplo de superação em meio às dores físicas, e a outra um exemplo de superação em meio às dores internas. Dores internas que às vezes querem nos parar, que querem nos limitar. Mas são pessoas que não se deixaram vencer pelas dores, tanto física como dores internas, mas que superaram, que venceram. Então eu sei que é um tempo onde o desânimo bate, o receio. Tem muitas pessoas que não compreendem o que é fé, irmão. Não sabem o que é fé, o que é andar por fé. Tem gente que confunde as coisas. Nós não estamos aqui porque a gente é corajoso, a gente está aqui porque tem fé, irmão. Eu não sei o que fez você sair da sua casa hoje, mas você saiu porque a fé foi mais forte dentro do seu coração. Noel está aí porque a fé é mais forte no coração dele. Tem gente que só veio porque a fé impulsionou. Às vezes a gente acha que são... Não, a fé trouxe você aqui. Aleluia. Leandro, Deus abençoe sua vida. A fé trouxe você aqui. O que é fé, pastor? É acreditar naquilo que você não vê, é acreditar naquilo que você não entende, é acreditar naquilo que você não toca. Isso é fé. Aleluia. Fé não é tangível, fé não é visível. A fé é vivida. A gente vive a fé. É por isso que Jesus, a Bíblia vai dizer, Paulo vai dizer, também está escrito lá no livro dos Salmos, alguém vai dizer assim, ó: o justo viverá pela fé. Nós não andamos por vista, andamos pela fé. Porque se a gente for andar por vista, meu irmão, a gente não dá um passo. Se a gente for andar pelo natural, a gente não dá um passo. Por isso, eu gostaria de, se pudesse trazer um tema para essa mensagem, não vou me demorar, mas se pudéssemos trazer um tema para essa mensagem, seria inclinados ao Espírito para obter vida e paz, com base num dos versículos do capítulo 8. Inclinados ao Espírito para trazer vida e paz, mas dentro de um contexto atual. Eu tenho sido levado por Deus a aplicar o meu devocional, a aplicar as minhas meditações a um contexto atual. Eu conversei com a irmã Gislene sobre um trabalho que ela precisa fazer, e na conversa falávamos sobre a história da igreja. E o que tem me prendido e me parado nesses últimos meses é a história da igreja. A história da igreja desde os apóstolos até o dia de hoje, até a atualidade. Quando você se aplica a meditar e a ver a história da igreja, irmãos, você percebe o quanto que a igreja já passou por momentos delicados.
Quando surgiu a Primeira Guerra Mundial, a igreja já estava lá, irmão. A Segunda Guerra, a igreja já estava lá. A igreja se manteve no meio de conflitos muito severos. Na Europa, aonde era praticamente quase o berço do cristianismo, partindo de Roma e saindo para os países próximos ali, os países entrando em guerras e mais guerras, guerras entre o império e a população, as chamadas guerras civis, aonde alguns dos povos, algumas das pessoas não aceitavam o jugo do império e se levantavam contra impérios, lutas inteiras, o surgimento de países como os Estados Unidos, que foram um país colonizado praticamente por cristãos, países que cresceram com base dentro do cristianismo, com base na igreja. A igreja foi a principal base do surgimento desses impérios, desses países. Então, olhando para a história da igreja, olhando para a atualidade, a gente vê que há um disparate muito grande, há um desvio muito grande de finalidades. Quando olhamos para dentro desse pano de fundo, dessa estrutura que estamos criando para essa mensagem, a gente vê que há um distanciamento de uma realidade, de um distanciamento de propósitos. A igreja tem um objetivo, a igreja tem um propósito. Isso tem martelado dentro do meu coração durante esses meses em que estamos enfrentando esta pandemia, em que estamos vivendo isolamento social. Isso tem martelado dentro dos meus sentimentos. A igreja tem um propósito, a igreja tem uma finalidade. E nesses últimos dias eu vi que alguns líderes religiosos, eles promoveram alguns encontros com alguns dos governantes da nossa nação, e tentando, irmão, o que eu vou falar aqui, talvez eu sofra duras penas por isso, mas irmão, não confunda as coisas, não vamos confundir as coisas, vamos parar e vamos analisar, vamos ter discernimento espiritual, amém? Eu quero ministrar sobre a sua vida hoje, e eu quero pedir que você busque isso de Deus, busque discernimento espiritual para você discernir, porque nem todo espírito vem da parte de Deus. Nem tudo aquilo que reluz é ouro, nem tudo aquilo que parece tem uma aparência de piedade ou é de fato. A Bíblia vai dizer de pessoas que tinham uma aparência de piedade, mas negavam a cruz. O que é negar a cruz? Negar a cruz é negar Cristo, é negar o sacrifício de Cristo, é negar os meios de salvação, é negar a realidade da humanidade e colocar outras coisas como prioridade. Não, a prioridade nossa ainda é buscar a salvação da nossa alma. Essa é a prioridade minha como um ser humano, é entender o quanto eu sou um pecador e o quanto eu dependo do sacrifício que Jesus fez por mim na cruz. Quando entendo isso, eu começo a compreender o quanto eu tenho que trabalhar pelo Evangelho, o quanto eu tenho que trabalhar para Deus. E trabalhar para Deus, meu irmão, é você exaustivamente continuar seguindo as Escrituras. E uma das coisas que eu gostaria que você guardasse também dentro do seu coração: não se distancie das Escrituras, não se distancie da palavra, não se distancie da Bíblia. A Bíblia é o norte da igreja, a Bíblia é o que norteia o povo de Deus, a Bíblia é o que nos mostra o que devemos e o que não devemos fazer, a Bíblia é aquilo que nos mostra onde podemos e aonde não podemos ir, a Bíblia é o que nos mostra o que podemos e o que não podemos falar. Está dentro das Escrituras o direcionamento para o homem que levanta a sua mão e que ele aceita Jesus como Senhor de sua vida. As regras e as orientações para esse homem está aqui dentro das Escrituras, dentro dos ensinamentos bíblicos. Não podemos deixar que isso venha a ser secundário, que isso venha a ser segundo plano, não. Precisa estar como prioridade na nossa vida. Você recebe esta palavra? Então aquilo que eu vou falar um pouco vai contextualizar com o ambiente dentro da nossa nação. Eu não posso ficar usando
os Estados Unidos, o que acontece nos Estados Unidos como base, porque eu não vivo lá, eu vivo aqui, meu irmão. Eu não posso querer tomar as dores de um país que eu não vivo, eu vivo aqui, essa é a minha realidade. Então, dentro daquilo que eu vou falar, está muito intenso um pouco aquilo que a gente vai viver e que estamos vivendo. Olha que coisa interessante, a nossa mente busca um norte em meio ao caos que vivemos. Estamos vendo pessoas que precisam e que buscam um direcionamento. Eu encontro pessoas, converso com pessoas que estão sem ter um norte, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer. Eu vejo pessoas criticando igrejas, vejo pessoas criticando pastores. Como eu ouvi críticas relacionadas a pastores e às igrejas. Agora a igreja fechou, acabou o sustento de pastores. Agora acabou o engano, agora acabou aquilo. Como se isso realmente fosse o que de fato importa. E de fato importa, mas não é prioridade. Então são pessoas que não têm um entendimento, não têm um direcionamento. São pessoas que falam por falar, cujas suas vidas não estão pautadas dentro de uma verdade, dentro de uma realidade. São pessoas que vivem uma ilusão. E eu tenho costume sempre de falar sobre isso. Quantas pessoas criam um mundo dentro de si. Eu falo isso dentro de casa constantemente. Exorto as minhas filhas para que não criem um mundo dentro de sua mente, para viver um mundo de fantasias, um mundo de ilusão. Não vivemos um conto de fadas, vivemos uma realidade. Então quando você for viver a sua vida, viva com base numa realidade. Olhe as coisas ao seu redor, pondere aquilo que você vive e viva realidades, não viva ilusões. Pedro está diante de Cristo. Cristo sabe tudo, sim ou não? Conhecia a mente e o coração dos homens, sim ou não? Algumas pessoas ao lado de Jesus o criticavam sem abrir a boca. E Jesus Jesus conhecendo que arrazoavam em seus corações. Como a gente encontra esse texto na Bíblia? É comum a gente encontrar Jesus olhando para o coração e vendo quanto que algumas pessoas arrazoavam dentro dos seus corações. E olha que coisa forte e interessante. Jesus, ele trata com base na nossa realidade, não com base nas nossas ilusões. Pedro está diante de Jesus. Estão caminhando rumo a se encontrar com os soldados que vão prender Jesus. Estão indo rumo ao jardim do Getsêmani. E naquele momento, Jesus vai dizer assim, todos vós esta noite vos escandalizareis em mim. Pedro vai olhar e vai tomar uma posição. Calma aí, peraí. Pode todos estes aí, olha só, a mente que criou uma ilusão, a mente que criou uma inverdade. Pedro acreditava que aquilo era verdade, ele acreditava naquilo, tanto que ele fala para Cristo. E se ele estivesse falando alguma mentira, Jesus iria o repreender como uma mentira, sim ou não? Só que Jesus simplesmente permite que Pedro fala, porque Pedro, até então, Pedro acreditava que aquilo era verdade. Ele diz assim, pode todo mundo se escandalizar, eu não vou me escandalizar em ti. Aí Jesus olha assim, Pedro, rapaz, essa noite, antes que o galo cante, 3 vezes tu irás me negar. Olha a resposta de Pedro, eu vou contigo até a morte. Vai nada, irmão. Vai nada. Tem coisas que você cria na sua mente que você acredita que é verdade, mas quando você começar a viver, você vai ver que a vida é bem mais difícil do que aquilo que você imaginava. As coisas são muito mais diferentes do que aquilo que você projetou dentro da sua mente. Pastor, então como viver uma realidade? Vivendo com Cristo, sendo dirigido pelo Espírito de Deus. Pastor, como ser dirigido pelo Espírito de Deus? Deixando de tomar decisões precipitadas e esperando Deus direcionar a sua vida. Pare de tomar decisões com base nos seus sentimentos, com base nas suas emoções. Comece a tomar decisões com base naquilo que o Espírito de Deus encaminha você dentro do seu coração. Pastor, como é que eu vou saber isso? Fique tranquilo, Deus é especialista em fazer você discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Fique tranquilo. Na hora certa você vai saber, você vai identificar o que é Deus e o que não é Deus.
Quantas vezes você já teve esse sentimento e nunca percebeu? Quantas vezes algumas coisas que você estava prestes a fazer, algumas decisões que você estava prestes a tomar, um sentimento veio no seu coração dizendo assim: não faça isso, e você fazia porque você achava que isso era coisa da sua mente. Não era coisa da sua mente, era o Espírito Santo de Deus que já havia te escolhido. Aleluia, antes que você estivesse formado no ventre da tua mãe, Deus já havia te olhado, Deus já havia te escolhido. E desde aquele momento o Espírito de Deus vem tentando conduzir a sua vida, vem tentando te direcionar, não para aquilo que você tem como projeto, mas para os projetos de Deus na sua vida. Levanta a sua mão, deixa eu profetizar sobre você. Os planos de Deus são maiores do que os seus planos. Aquilo que Deus tem para a sua vida é maior do que aquilo que você mesmo tem. Deus ainda quer você, basta você dizer que sim. Aleluia. Mas é preciso você encarar a sua realidade. Precisamos encarar a nossa realidade. Tem gente que está vivendo um mundo de fantasias, um mundo de ilusão, e busca um direcionamento, busca um norte. E no meio deste caos vemos homens. E aqui eu entro dentro de uma parte interessante. Entenda de maneira espiritual. No meio desse caos a gente vê homens se degladiando por poder e autoridade. Entenda isso. Em busca de permanecer no poder, tentam de todas as formas, de todas as maneiras, convencer. Eu usei uma palavra aqui que vai lá no fundo. Mas eu preciso, porque foi o que veio na hora que eu estava meditando, irmão. Então que Deus me guarde. Usam de tudo, de todas as formas, para convencer seus eleitores de que suas ideias, seus ideais, seus planos e projetos são melhores do que os dos outros. Então aquilo que a gente vê como informação hoje é duvidoso, irmão. Porque olha que coisa louca, olha que coisa doida é isso. Uma determinada emissora tende para um lado, outra determinada emissora tende para outro lado, outra determinada emissora fica no meio, nem é de um lado nem é do outro. Então o lado que tiver favorável ela vai. Olha só o cenário que a gente está vivendo, contextualizando isso e aplicando nos nossos dias. A Bíblia precisa ser aplicada nos nossos dias. A Bíblia tem que ser aplicada dentro daquilo que a gente vive hoje. Amém? Porque o amanhã você ainda não viveu. Amém? E o ontem você já passou, meu irmão. Não dá para voltar atrás. Se você acertou, glória a Deus. Se você errou, comece a fazer as coisas certas, porque não dá para voltar mais no dia de ontem. O dia de ontem já foi, já está em memorial diante de Deus. Você só vai, meu Deus, só veremos o dia de ontem quando agora estivermos na presença de Deus e os livros forem abertos, porque diz em Apocalipse que vai ser aberto livros, e os livros aonde estão as nossas obras forem abertos, então veremos ali todos os nossos dias. Salvar-se-á aqueles que estão confiados em Cristo Jesus, aonde, aleluia, aonde o sangue de Cristo vai ser colocado como um carimbo em cima das nossas obras, e vai dizer assim: Pai, ele tem uma marca na vida dele, então toda a sua história foi apagada, todo o seu passado foi apagado, porque ele acreditou, ele confiou no meu sangue, ele foi justificado pela fé. Então deixa ele entrar para o gozo eterno, deixa ele entrar para a vida eterna, deixa ele entrar, deixa ele aproveitar. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Adore a esse Deus maravilhoso, porque você vive por ele. Aleluia. Então o passado não dá mais para voltar. O que eu vivi, o que eu fiz, não volta atrás. Carrego marcas do meu passado que de vez em quando me atormentam. Que isso, pastor, é verdade? Carrego marcas no meu passado que de vez em quando me atormentam. Mas enquanto o meu passado me atormenta de um lado,
aleluia, externamente, fora de mim, dentro de mim, o Espírito Santo de Deus começa a se mover, começa a trazer dentro do meu coração, dentro da minha mente, a certeza de que o sangue de Cristo verdadeiramente foi aspergido sobre a minha vida. Aí eu entendo e valorizo esse sangue. Você recebe esta palavra? Aleluia. Oh Espírito de Deus. Mas a verdade é que temos que aplicar dentro dos nossos dias, dentro daquilo que vivemos. Olha que coisa forte é essa aqui. Hoje Deus resolveu falar de maneira forte. Um país dividido entre direita e esquerda, conservadores e liberais. Um cenário novo para o Brasil, mas que tende a permanecer por longos anos. Deixa eu parar aqui. Entenda isso, você que está nos assistindo, você que veio, que o Espírito de Deus trouxe você aqui hoje. Esse cenário que estamos vendo sendo desenvolvido no nosso país, ele vai durar durante muitos anos. Viveremos muitos anos ainda, e olhar se não perdurar até a vinda de Cristo. Um cenário onde ou você é de um lado ou você é de outro lado. Se você é de um lado, o outro lado vai te criticar. Se você é desse lado, você também vai criticar o outro lado. É um país dividido entre direita e esquerda. Esse cenário vai permanecer por alguns anos. Olha que coisa interessante. Isso não assusta a igreja, que ao longo dos anos viveu momentos difíceis em que teve que optar por ambos os lados, em que de alguma maneira trazia o cumprimento da palavra de Deus, dita por intermédio do apóstolo Paulo, no capítulo 8 do Evangelho, no livro que escreveu aos Romanos, no versículo 28, que diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A igreja, ela nem se inclinava para um grupo e nem se inclinava para o outro. A igreja, ela tomava uma outra vertente, seguia Cristo Jesus, que lhe abria um novo e vivo caminho, conforme está escrito em Hebreus capítulo 10, versículo 20. Quando a igreja era pressionada a fazer uma opção entre um lado ou outro, Jesus vinha e levantava homens e mulheres com coragem, com autoridade, para seguir um caminho. Nós não seguimos nem direita e nem esquerda, não militamos nem por um e nem por outro. Nós somos cristãos, seguimos a palavra de Deus. A minha bandeira é o cristianismo, o meu governo é o Senhor, o meu presidente é Jesus Cristo de Nazaré, e o meu reino não é dessa terra, o meu reino é eterno, o meu reino é o céu, é para lá que eu vou, é lá que a minha cidadania está. Sou cidadão do céu. Preciso entender isso, preciso absorver esta verdade, e não deixarei que nenhuma outra informação venha substituir a verdade daquela que eu criei, daquela que eu absorvi como regra de fé e conduta. O Evangelho é a minha bandeira, e o céu é o reino onde eu vou habitar eternamente. Aleluia! Então não ficamos degladiando entre nós. Não somos a favor de A e nem B, somos a favor da palavra de Deus, e seguimos os ensinos de Cristo Jesus, e não de militantes políticos que estão querendo apenas tumultuar. Você recebe esta palavra? O problema de tomar partido é que mais cedo ou mais tarde os partidos alternam no poder. Daí surgirá danos irreparáveis, irmãos, para a igreja, que se de alguma maneira se aliar, mais cedo ou mais tarde terá problemas. Mais cedo ou mais tarde terão severos problemas. Quando Hitler se levanta, alguns líderes religiosos, para não perder as suas posições, para não perderem os seus lucros, eles são obrigados a aceitar a ideologia de Hitler.
Então se levantam e começam a andar de conformidade com aquilo que Hitler tinha na sua mente. Outros se levantam contra. Os que se levantam contra rapidamente são dizimados, são mandados para os centros de concentração. Automaticamente ali pagam com suas vidas. O problema foi que depois, quando aquilo que Hitler tinha na mente caiu por terra, essas pessoas que o apoiaram caíram por terra junto, não permaneceram. Mas aqueles que perderam suas vidas, aqueles que se levantaram a favor do cristianismo verdadeiro, puro e genuíno, de um evangelho que verdadeiramente leva o homem à salvação, que não é um evangelho que somente muda as circunstâncias da nossa vida. Irmãos, o evangelho não é para mudar as circunstâncias da sua vida. Evangelho não é para te dar carro, não é para te dar casa, não é para te dar saúde. Evangelho é para te dar vida eterna. A promessa de Cristo no Evangelho é vida eterna, vida eterna, vida eterna. Isso tem que ser absorvido por nós. Buscamos uma vida eterna e não buscamos somente saúde, porque nem todos terão saúde, nem todos terão riquezas, nem todos terão casas, nem todos terão carros, nem todos terão belos trabalhos, mas todos têm acesso à vida eterna. Brancos e negros, pobres e ricos, seja qual for, de tribos, de povos, de línguas e nações, têm acesso ao trono da graça pelo novo e vivo caminho que Jesus nos abriu. Aleluia. Difícil é aplicar esta palavra, irmãos. Difícil é aplicar esta palavra ao nosso coração. Então vejamos algumas situações e eu caminho para concluir. Que direção devemos tomar? Que lado seguir? Seguir a Cristo Jesus e esperar nossa ida ao seu encontro? Olha que coisa forte. Ou por meio da morte, ou por meio do arrebatamento, ou ficar submersos no medo, sufocados no meio do medo, do pavor, do receio. Que opção, que direção? Estamos sendo pressionados por Deus, irmãos. Elias sobe o monte, faz uma convocação para o povo. Aleluia. Chama todo mundo. Convoca os profetas de Baal, os profetas de Azera. Pede para que eles constroam o altar de vocês aqui. Eu vou erguer o meu. Eu estou disposto a construir um altar, meu irmão. Quando Elias constrói o seu altar, olha o altar dos seus companheiros que estão ao seu lado. Altar de pedra aparentemente é tudo igual, irmão. Então Elias tem uma inspiração divina. Olha que revelação maravilhosa, pastor Guaraci. Elias tem uma inspiração divina de diferenciar o seu altar dos demais, porque pedra é pedra, pedra é pedra, é tudo igual. Então, para diferenciar altar para altar, joga água nesse negócio aqui, molha a lenha, molha tudo, faz aqui uma valeta aqui, joga água, enche de água. Os profetas de Baal estão olhando assim e falam assim: isso aí não vai pegar fogo nunca. Esse altar aí, isso aí nunca pega fogo. Ainda que o nosso não pegar fogo, dele também não pega. Elias dá a chance, a oportunidade. Pode clamar à vontade aí, pode se retalhar, se cortar, faz o que vocês quiserem fazer, mas eu quero ver esse altar de vocês pegar fogo, porque o Deus que responder com fogo, esse é Deus. Detalhe, tá um monte de gente assim, ó, no monte, olhando, querendo ver o resultado. Tem gente observando a igreja, querendo ver qual vai ser o resultado, irmão. Mas eu sei qual é o altar que vai pegar fogo.
Depois deles se retalharem e se cortarem, Elias diz assim: agora vamos fazer o seguinte, posso? Vocês já fizeram o que vocês queriam fazer. Eu fecho a minha Bíblia, irmão. E o ministério de louvor já pode vir para cá, senão não paro. Eu posso começar? Elias começa a conversar com Deus. O papo de Elias com Deus é tão profundo e sincero, que Deus manda fogo do céu. O fogo, irmão, isso é coisa de Deus, meu irmão. Além do fogo consumir a lenha, além do fogo lamber a água, consumiu as pedras. Que Deus é esse? Que Deus é esse, capaz de com fogo consumir madeira, água e pedra? Deus é Deus que responde. Deus é Deus da igreja. Deus é Deus do seu povo. Fique tranquilo, Deus está no controle de tudo, e Ele vai responder a esta situação. E a igreja não vai ficar à mercê de ninguém. A igreja vai ficar à mercê da palavra do Eterno. É Ele quem manda, é Ele quem ordena, é Ele quem define tudo. Aleluia. Então tomemos uma decisão, uma posição em nossa vida. Nos posicionemos. Você recebe esta palavra? Temos que continuar seguindo as Escrituras. A Bíblia não pode ser substituída, irmãos. Este tempo é o tempo de maior dificuldade para nós, onde o inimigo silencioso e sorrateiro entra em casas, entra em famílias e de maneira furtiva tira toda a fé, todo o ânimo de crentes. Quantos já foram abatidos por este inimigo? Muitos já não retornarão aos cultos, amados. Isso é uma realidade. Muitos não retornarão. Por quê, pastor? Porque o inimigo invisível não sugou somente o seu corpo físico e a sua saúde, mas sugou a sua fé, minou as suas forças espirituais, e se deixaram levar, dando ouvidos a doutrinas que são doutrinas de demônios. Pastor, o senhor é doido. Eu sou doido, irmão, não sou normal. Mas é uma realidade, é uma verdade. Eu quero ir para o céu, irmão. Eu acredito nessa palavra. Oh, como meu coração bate forte por esta palavra, irmão. Como eu gostaria de ficar aqui falando sobre isso aqui a noite inteira com você. Mas fiquemos de pé em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Fiquemos de pé. Enquanto o ministério de louvor começa a se preparar para ministrar sobre a sua vida, você que está em casa, você que está aqui conosco, eu não sei como você está, eu não sei como está a sua mente, não sei como está seu coração, mas eu quero fazer uma pergunta. E essa pergunta é propícia depois de ouvirmos tudo que Deus tem nos falado. Eu não sei se você está afastado dos caminhos do Senhor, ou se você ainda não o aceitou como Senhor de sua vida. Talvez você esteja em casa assistindo essa mensagem, este culto, e esteja afastado dos caminhos do Senhor. Ou talvez esteja distante, ou talvez ainda não tomou uma decisão. E a minha pergunta é: qual o caminho que você vai escolher? Qual a decisão que você vai tomar? Hoje precisamos definir quem somos. Precisamos nos definir. Eu preciso ministrar isso sobre a sua vida. Não posso ser negligente. Não posso fazer como profetas estão fazendo por aí, que estão profetizando um tempo de prosperidade, querem impedir a prosperidade do país. Não, meu irmão. Eu quero pregar que Jesus vem e que a gente precisa estar pronto para nos encontrarmos com Ele, porque Ele pode vir agora, Ele pode vir essa noite, essa madrugada.
Então a hora que Ele vier, eu quero estar preparado. Então é minha responsabilidade, é meu dever ministrar isso sobre a sua vida. Então se tiver alguém que quer aceitar a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, saia do seu lugar e venha até aqui à frente. Se há alguém que deseja retornar aos caminhos do Senhor, venha até aqui. Se você estiver na sua casa, no seu lar, e neste momento você quiser aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se você quiser retornar à igreja, retornar aos caminhos do Senhor, em nome de Jesus, com seu coração você crê, e com a sua boca você faz confissão. O meu Senhor já colocou seus olhos sobre você. Não há para onde você correr, não há para onde você ir. Os olhos do Senhor estão sobre a sua vida. Aleluia. Eu não vou parar. Declare isso, declare isso, declare isso. Levante as suas mãos, se renda, se renda. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Diga de novo, diga de novo. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Não nos rendemos, não nos rendemos, porque o nosso Deus é Deus que responde com fogo, e o fogo do céu cai sobre a sua vida esta noite. Há um fogo espiritual que queima você por dentro, começa a arder dentro dos seus sentimentos, dentro das suas emoções. Então deixa queimar, deixa arder este fogo. Deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar dentro do seu ser. Levante as suas mãos, levante as suas mãos. Eu creio demais. Coisas mudam, Leandro. Não fora, dentro. É o mais importante, dentro. Coisas mudam dentro do seu coração, Leandro. Coisas mudam dentro da sua mente. Oh, aleluias. Há mais alguém? Podemos orar? Aleluia. Oh Deus, feche os seus olhos, levante as suas mãos, feche os seus olhos. Oh Espírito Santo de Deus, como é bom saber que Tu és Deus que responde com fogo. Aqui está, Senhor Deus, o Teu Filho, a quem o Senhor o conhece, porque foste Teu Espírito que o trouxeste à Tua presença, à Tua casa. Ó Deus querido, testificando dentro do coração dele os planos que o Senhor tem para a vida dele.
o quanto o Senhor o ama, o quanto o Senhor tem o guardado de tantas guerras, de tantas lutas emocionais, de tantas lutas de guerras dentro da mente e do coração. Ó Deus querido, em nome de Jesus Cristo, o Senhor é aquele quem confirma no coração do teu filho todas as promessas que o Senhor tem para a vida dele, todos os planos e os projetos que o inimigo não vai conseguir frustrar, que o inimigo não vai conseguir retirar, pois ele aqui está e entrega a sua vida em tuas mãos, e nós ministramos sobre a vida dele neste momento, Senhor. Ó Pai, que o nome dele permaneça escrito no livro da vida do Cordeiro, que o Senhor com os teus anjos acampe ao redor dele. Ó Pai querido, em nome de Jesus, vem com fogo, vem com fogo cercar, cerca com muralhas de fogo, cerca ele com muralhas de fogo intransponível, e que esse fogo comece a arder dentro do seu coração, comece a tirar o medo, comece a tirar os pensamentos que não provém de ti, e comece a trazer para ele certezas, convicções, realizações que ele vai conseguir no Senhor. Ó Deus querido, em nome de Jesus, guarda a sua casa, guarda o seu lar. Ó Deus, tu és um Deus que cumpre a tua palavra, e nós ministramos sobre a vida dele. Ó Deus, nós nos entregamos em tuas mãos. Aqui estão pessoas, ó Deus querido, que vieram até este lugar, e aqui são alimentadas pela tua palavra, pelo teu Espírito. Aqueles que estão nos seus lares passando por momentos de adversidade, como foi falado esta noite aqui em cima desse altar, tu é Deus que cura, tu é Deus que sara. E ainda que façam chacota com o teu nome, ainda que façam zombarias com o teu nome, nós sabemos o poder que tem o nosso Deus, nós sabemos o poder que tem o nosso Senhor, nós sabemos o poder que há no nome de Jesus Cristo. Então, no nome de Jesus Cristo, visita os enfermos e cura, visita o André, visita a Michele, leva a cura aos teus servos. Levanta, Pai querido, comece a trabalhar, comece a queimar dentro do coração, dentro do organismo agora, e comece a repreender enfermidades neste momento, comece a repreender enfermidades na alma, enfermidades na fé, enfermidades nos sentimentos, nos pensamentos, nas emoções. Comece a restaurar agora, meu Senhor, no nome de Jesus Cristo, casamentos, restaura famílias agora, restaura vidas agora, restaura a vida espiritual, renova agora com teu Espírito Santo aqueles que são batizados no teu Espírito e há muito tempo já não falam mais em línguas estranhas. Neste momento nós ministramos, nós acreditamos, desça fogo do céu agora, consome agora este sacrifício, consome agora, Senhor Deus, este sacrifício com fogo que vem do teu altar, com fogo que vem para arder. Comece agora, Pai querido, a renovar em línguas estranhas. Renova, 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 batiza com teu Espírito em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, nós te bendizemos. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, quantos podem levantar a mão? Quantos podem dizer obrigado, Senhor? Tome seu assento, glorificando a Jesus, exaltando o nome dele. Tome o seu assento. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Você pode aplaudir a Jesus? Tome seu assento, senta aí. Deus abençoe sua vida. Glória a Deus, glória ao Senhor. Aleluia. Dá vontade de parar não, irmão, mas a hora já foi. Oh, aleluia, como é bom louvar e engrandecer o nome do Senhor. Glória a Deus. Amados, neste momento nós vamos aproveitar esse tempo, e enquanto o pastor Guaraci vai fazer as considerações finais, depois o pastor Paulo de Castro faz a oração final e nos despede com a bênção apostólica. Pastor Paulo de Castro é um amigo, Deus abençoe sua vida. Prazer em vê-lo aqui, sua esposa, Deus abençoe. Está feliz, irmã Rosa? Aleluia. Irmã Rosa
é um patrimônio dentro dessa casa, irmão. Ela é um barato, rapaz. Ela fugia, aleluia, e alegrava a gente. Deus abençoe sua vida, viu? Pelo seu vigor, pelo seu amor, pela obra do Senhor, o seu carinho. Deus abençoe demais sua vida. Amados, você que vai ofertar, você que vai dizimar, entenda uma coisa. E aí eu entrego o microfone, já dá o microfone ali para o pastor Guaraci. Já vem para cá, senão não paro de falar. 2 coisas rápidas para você guardar no seu coração. Se você for entregar seu dízimo dentro de uma igreja, entenda o que é ser dizimista. Ser dizimista não é barganhar com Deus, você não dá para receber. Ser dizimista é ser grato a Deus. Eu não sou dizimista porque eu quero alguma coisa de Deus. Eu sou dizimista porque eu sou abençoado por Deus. Eu tenho aquilo que eu preciso ter. Eu gostaria de ter muito mais, mas eu acho que Deus conhece meu coração e sabe que se eu tivesse muito mais, talvez eu me perderia. Talvez é por isso que você às vezes não conquista algumas coisas, porque Deus sabe até onde vai os seus limites. Então não se queixe daquilo que você tem. Você tem aquilo que Deus quer que você tenha, amém? Nem mais e nem menos. Se você talvez possa dizer assim: ah, pastor, porque o senhor não conhece as minhas dívidas. Quem foi que fez as dívidas? Foi você, queridão. Foi você, lindona. Teu olho brilhou quando você viu e quis. Então agora honre seus compromissos. Pague suas dívidas. Ah, pastor, mas eu não tenho. Então por que fez dívida? Sim ou não? Então o problema às vezes não é o quanto temos. O problema é que a gente gasta além das nossas possibilidades. Sim ou não? Então não confunda as coisas, meu irmão. Seja grato a Deus pelo aquilo que Deus coloca nas suas mãos. Se você for ofertar, entenda que ser ofertante dentro de uma igreja é fazer isso com alegria no coração. Não é fazer porque você é constrangido a fazer, é fazer porque seu coração é alegre em fazer. Então se você for fazer isso, pastor Guaraci vai ministrar sobre a sua vida uma oração, e eu acredito na oração do homem de Deus. Então oferte com alegria. E se você for trazer seu dízimo, eu vou estar aqui, eu e o Sidney, e eu quero abençoar a sua vida. Amém? Amém, queridos? Glória a Deus. Damares, é tu que está aí, filha? Deus abençoe sua vida, viu? Olha ali quem está lá atrás lá. Glória a Deus. Pastor Guaraci. Quantos acreditam na bênção do Senhor? Riqueza e fazenda haverá na casa do justo. Salmo de número 112. Essa é a profecia de Deus para a sua vida. Querido Deus e Pai, nesta noite queremos abençoar o teu povo de uma forma especial. Aquele que está em casa também possa receber a tua bênção, que enriquece, não acrescentam dores. Ministramos sobre a tua igreja a bênção recalcada, sacudida, transbordante e sem medidas, em nome de Jesus. Quantos recebem? Digo amém. Glória a Deus. O pastor vai estar recebendo os dízimos. Irmã Expedita, me abençoe aqui, filhinha, por gentileza, senão eu esqueço, que nem domingo passado. Obrigado. Glória a Deus. Pedidos de orações: Gerson Menezes, Liliane Tavares, Ônia. Ô irmã Ônia, Deus te abençoe, filhinha, saudades. Shirlene Patrícia pede oração também. E também Silva Araújo. Todos esses pedidos por pessoa. Sim, exatamente. Já protestou a Patrícia ali, professora. Muito bem. Ela pede oração aqui pelo a Rose Vidal, seu filho Rodrigo Victal. Então todos esses pedidos oraremos a Deus crendo na vitória e no milagre, com alegria. Glória a Deus. Pastor Paulinho de Castro, esse microfone aí, tá, pastor, por gentileza? Isso. Acho que ele já está higienizado. Ótimo. Som. Pastor da igreja, e aquilo que o pastor falou sobre fidelidade, eu sempre pedi ao Senhor uma coisa: Senhor, eu não quero riqueza, me dá a porção suficiente para que eu possa viver com dignidade. E o Senhor tem me abençoado
de maneira que eu não tenho nem como agradecer. Por isso, a minha lágrima é de alegria. Meus irmãos, durante a semana temos a consagração das 8 às 9 da manhã. Glória, as irmãs ficam até alegres quando a gente anuncia aqui. Está sendo uma bênção, pastor. E também o círculo de oração à tarde, às 14 horas e 30 minutos. Estivemos aqui na segunda passada, foi uma bênção. As irmãs se alegraram porque essa parte aqui, pastora, estava cheio de irmãos. Foi uma bênção. Então Deus vai trazer o povo e nós vamos abençoá-los em nome do Senhor Jesus. Toca fogo, pastor. Pai maravilhoso, nós estamos aqui, Senhor, gratos. Estamos gratos por tudo que tem feito nas nossas vidas. Eu creio, Senhor, que cada um que aqui está tem recebido de Ti muitas bênçãos, que se fôssemos contar, não teríamos tempo suficiente até Tu chegar. Ó Pai querido, cada um que aqui está, que Tu continues abençoando o pastor hoje desta igreja, Senhor, que Tu usaste de uma forma tão gloriosa para alimentar a nossa alma. A cada um, Senhor, aquele português, aquele que não pôde, Senhor, dá, Senhor, condição para que ele possa no futuro vir aqui e Te louvar não só com o seu corpo, mas também com a sua contribuição para a sua obra. Ó Senhor, nós estamos aqui, Senhor, pedindo por toda a tua igreja, pelas autoridades que nos governam, para que nos governem com justiça, pelo pastor, presidente da nossa igreja e todos os seus familiares, todos os membros da nossa igreja e todos os teus servos pela face deste mundo que estão sofrendo sobremaneira com o mal que nos assola. Pai, dá conforto a cada um, dá, Senhor, paciência a suportar esses dias, Senhor, para que nós possamos chegar na frente e falar com coragem: até aqui o Senhor nos ajudou. Esperamos na tua casa, Deus, em segurança para os nossos lares. É o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo nos sigam por toda a nossa vida, e os que concordam digam amém.